Olha, exclusivo. Quem é a mulher que se aproximou do maníaco do parque porque ela queria de um serial killer, ela queria entender a mente de um criminoso. E ela falou, eu vou entender por que esse cara cometeu esses crimes. Aí, ela começou a trocar cartas com o maníaco do parque. Quando ela mandou a primeira, ele respondeu. Ela se tornou até uma confidente de um dos maiores assassinos em série do país. Simone Lopes Bravo é uma fonoaudióloga que começou a se interessar por psiquiatria. E ela resolveu mandar cartas para um dos criminosos mais famosos do Brasil, o maníaco do parque. Ela, na verdade, mandou para vários criminosos. Só um respondeu, o Francisco de Assis Pereira, o assassino em série que aterrorizou São Paulo na década de 90. Ele foi condenado a mais de 280 anos de prisão pela morte de 7 mulheres, mas ele pode sair em breve, depois de completar 30 anos. O Francisco de Assis Pereira vai completar 30 anos de prisão em breve. E o Balanço Geral foi até Portugal, onde a Simone mora. E ela aceitou falar com exclusividade com a gente e ela prometeu revelar detalhes íntimos das conversas que ela teve com um dos maiores assassinos de todos os tempos. Tudo isso você acompanha agora. O que ele falou para ela? O que ele escreveu nas cartas? Tem uma reportagem especial direto da Europa para o Balanço Geral. Nossa correspondente Ana Paula Gomes coloca a reportagem no ar. Balança. A entrevista nunca mostrada na televisão. Você mandou várias cartas para psicopatas aqui em Portugal, no Brasil. Como é que foi isso? Um rosto conhecido dos brasileiros. O inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa. Se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Mas qual a relação entre esta mulher que vive em Portugal e um assassino em série que aterrorizou o Brasil? O que dizem as cartas que ela guarda com tanto cuidado? Predador de jovens mulheres, Francisco de Assis Pereira deixou um rastro de mortes em São Paulo na década de 90 e ficou conhecido no mundo todo como o maníaco do parque. Na lista de crimes, o assassinato de 7 mulheres. Mas o maníaco afirma ter atacado muito mais. Francisco foi preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina. Passou por 3 julgamentos. Na época, a defesa alegou que ele sofria de transtornos mentais. O que não pode dizer que o réu é normal, porque é tudo normal. Mas a tese não foi aceita. O maníaco do parque foi julgado como um criminoso comum e condenado a 285 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. Edilson Bonfim é o promotor que trabalhou nos julgamentos. Ele explica o motivo de uma pena tão alta, já que ninguém vive tanto tempo assim. Qualquer coisa além de 180 anos é bom porque o cálculo para o direito eventual de progressão de regime, por exemplo, em crimes comuns, é de 1/6 da pena. Cumprido, então, 1/6 da pena, tem direito a ir ao regime semiaberto, mais 1/6 ao regime aberto. Com 180 anos, se nós imaginássemos isso, já se passaria, já teríamos os 30 anos que impediria com que ele saísse antes desse período. Em busca de mais detalhes da mente criminosa de Francisco de Assis Pereira, o Balanço Geral desembarca em Portugal para encontrar uma brasileira que esteve frente a frente com o assassino. Foram mais de 10 visitas no presídio, cerca de 50 cartas trocadas com ele num período aí de quase 1 ano. E o resultado, Simone, é esse livro aqui que está na minha mão, O Maníaco do Parque, Loucura Lúcida. E eu vou começar perguntando sobre essa contradição aqui nesse título, uma loucura
lúcida, com consciência. Como é que a gente explica isso? Ele comete o delito, não é? Vamos dizer assim, né? No caso do Francisco, comete o delito conscientemente. Ele não perde a consciência. Ele não tem freios morais, éticos, e por isso comete o delito. Simone revela com exclusividade detalhes do primeiro contato com o famoso assassino em série. Eu escrevi para alguns psicopatas, sim. O psicopata que respondeu-me positivamente foi Francisco. Foi o único que respondeu-me positivamente, que aceitava. Eu não disse qual era o projeto, mas ele disse imediatamente na primeira carta que aceitava, e foi assim que tudo começou. Ela queria colocar tudo em um livro, mergulhar nas profundezas da mente sombria de um psicopata. Depois de uma longa espera, Simone conseguiu entrar na lista de visitantes como uma amiga. As visitas começaram a ocorrer dentro do parlatório em dia de visitação comum por 2 horas. Simone utilizou dessas visitas para executar todo o seu projeto, qual seja a escrita do livro. Francisco e Simone passaram a se comunicar por cartas. A fonoaudióloga revela que em todos os contatos, Francisco nunca negou os crimes. Ele também falava sobre uma voz que mexia com a cabeça dele. Todas as jovens que escolhia levar para a mata do Parque do Estado em São Paulo, você chegava a tirar a vida? A intenção era tirar a vida, mas algumas, mesmo dentro da mata, eu resolvia não fazer nada e levava até o ponto de ônibus e falava para elas irem para casa. Quando ele deixava a vítima, não matava, né, não chegava às vias de fato, ele sempre falava que vinha uma voz para ele não matar. Então ele decidia deixar a vítima ir. Simone arrancou do assassino o motivo que o fazia voltar à cena do crime. Depois que ia embora, ficava com muitos pensamentos. Não queria parar de pensar. Aqueles pensamentos me excitavam. Aí eu voltava de novo lá no mesmo lugar para ver a pessoa de novo. Daqui a pouco mais de 3 anos, em 2028, Francisco de Assis Pereira vai completar 30 anos de prisão. E a possibilidade do assassino voltar às ruas já levanta uma discussão. O homem que violentou e matou tantas mulheres está pronto para voltar a conviver em sociedade? Este psiquiatra diz que não. É um indivíduo que tem um quadro super grave de psicopatia. A chance dele ter piorado do quadro dele ao longo desses anos sem ter recebido nenhum tratamento é muito grande e tem uma chance realmente dele cometer novos delitos ao sair. A pesquisa da brasileira que mora em Portugal confirmou a psicopatia de Francisco de Assis Pereira. Simone tentou convencer a família do maníaco. Eu expliquei o que era a doença, como eu falei aqui, né? Expliquei como se dá, que existem graus e que o Francisco era do grau mais severo. Eu pensei que tivessem entendido quando eu conversei. Mas há pouco tempo vi outras entrevistas da mãe e a mãe realmente acha que ele está apto a sair. Em outro trecho da carta, Francisco diz ter perdido contato com a família. Olha, minha família faz alguns anos que não tenho notícias. Simone ajudou na reaproximação. A partir da primeira visita, ele disse, olha, eu vou mandar uma carta com o endereço da minha mãe e a Simone pode fazer um favor de ver como eles estão. Se identifica, fala e vê como eles estão, porque eu não tenho notícias dele. Foi isso que eu fiz. Ele deixou de ser aquela pessoa má, não vou abandonar ele, nem vou falar mal dele para ninguém. O irmão mais velho também, com ressalvas. Eu preciso saber dele também, o que ele tem de ideia. Eu vou ser a sombra dele. Para mim, porque eu conheço ele, então eu quero ver qual é a atitude que ele está fazendo. O próprio assassino também garante que não vai voltar a cometer crime. Quem é o Francisco hoje? Transformado de dentro para fora.
Durante todo esse tempo, Simone teve acompanhamento psiquiátrico, mas nunca teve medo. E até hoje troca cartas com o maníaco do parque. Às vezes falamos de vida cotidiana, né? Tipo, vai estar em Portugal até quando? Espero que a sua filha esteja bem. Espero que tudo esteja bem com você. O que diz a justiça sobre isso? Por ter sido julgado e condenado como um criminoso comum, Francisco pode agora passar por novas avaliações psicológicas? E a pena dele pode ser prolongada? O jurista entende que sim. Caberá então ao Ministério Público analisar se ele desenvolveu alguma patologia preso e, neste caso, sim, caberia uma conversão para uma medida de segurança, eventualmente uma ação de interdição. Mas a psiquiatria forense, séria, comprometida, responsável, sabe que a psicopatia não tem cura. A pessoa nasce, cresce e morre com a psicopatia. Você acredita que se ele sair, pode acontecer de novo? Sim, acredito. Muito corajosa ela, né? Resolveu fazer esse trabalho de pesquisa, de levantar a informação, de tentar decifrar a mente de um serial killer. Só que ele pode ir para a rua daqui a pouco. Tomara que não. Porque se esse homem for para a rua, eu não sei o que pode acontecer. E olha, ele, para quem não sabe, ele era um grande andador de patins, conhecido como Chico Estrela. Ele andava no Ibirapuera, ele era adorado pelas moças do Ibirapuera, pela performance que ele fazia. Tinha uma conversa muito, muito, muito boa. Por isso que eu acho que é meio arriscado colocar na rua, viu? Olha...